Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula e hoje nós vamos falar sobre cores secundárias. Para ser secundária, uma cor precisa ter um equilíbrio perfeito entre as cores que a compõem, de modo que a gente não identifique essas cores dentro da cor secundária. Por exemplo, o laranja eu obtenho da mistura do amarelo com o vermelho. Porém, quando eu tenho um laranja secundário, eu não posso enxergar nesse laranja nem o amarelo e nem o vermelho. Não pode prevalecer nem uma cor nem outra das primárias. E o que acontece? Algumas cores têm menos intensidade que outras. Então, para conseguir esse equilíbrio, eu não vou misturar 50 a 50, meio a meio de cada cor. As cores que têm uma intensidade menor, eu vou acabar utilizando mais para obter esse equilíbrio. E as cores que têm uma intensidade maior, eu vou acabar utilizando menos. E vamos utilizar esse gráfico, que é chamado estrela de Oswald, mas, segundo algumas pessoas, alguns físicos, essa não é a verdadeira estrela de Oswald, tá? Mas nós conhecemos essa estrela como estrela de Oswald e nós vamos aprender a utilizá-la e fazer as combinações das cores. Vamos tentar aqui obter um laranja equilibrado. Lembrando que eu posso utilizar o meu círculo cromático e buscar aqui o laranja secundário, que vai ter nome de laranja. E vocês vão ver que as cores terciárias elas têm dois nomes e as cores primárias e secundárias vão ter um. Vamos começar aqui. A gente vai começar preenchendo essa estrela de Oswald com a tinta amarela aqui na primeira ponta dela, tá? Por quê? Porque o amarelo é a cor de menor intensidade. A segunda cor é a cor vermelha. Por quê? Porque ela é considerada de média intensidade. Aí eu vou pular essa ponta ali, porque aquela ponta ali eu vou utilizar para colocar a cor que vai resultar da mistura do amarelo com o vermelho, que é um laranja secundário. Talvez eu não consiga, com essas tintas, chegar naquele laranja do círculo. Por quê? Porque são pigmentos diferentes. Ali eles utilizam pigmentos gráficos, né, do padrão CMYK. Aqui a gente utiliza de padrão RYB, né? Mas a gente vai tentar, dentro do que a gente tem aqui, conseguir um equilíbrio entre o amarelo e o vermelho para chegar no laranja que não penda nem para o amarelo e nem para o vermelho. Porque se ele pender para uma dessas duas cores, ele já deixa de ser uma cor secundária. Então, aqui nós temos a nossa estrela de Oswald, tá? Se é que ela é uma estrela de Oswald. Vou usar como referência o laranja do círculo cromático. Olha como esse laranja aqui, ele tá um laranja mais queimado, né? Não vai ficar parecido, porque os padrões de cores utilizados aqui, os padrões de pigmentos, são diferentes. Então, aqui, pra mim, eu já vejo um equilíbrio. Se eu não consigo enxergar o vermelho, eu sei que tem, porque a gente sabe que o laranja é uma mistura de vermelho com amarelo. Mas eu não vejo prevalência do vermelho e não vejo prevalência do amarelo. Pra gente relembrar, entre o vermelho e o amarelo, eu tenho o laranja. E é bom vocês indo trabalhando com as cores, vocês usarem essas cores para fazerem para pintar esses gráficos e preenchendo, para os olhos de vocês acostumarem com as cores. Não tem outro jeito do seu olho, do seu perceber, identificar as cores, a não ser você entrando em contato com essas cores, trabalhando o seu olhar para essa percepção. Vamos ver agora, quando a gente mistura o vermelho, que tem uma intensidade média, e o azul. Eu vou obter a cor violeta. E lembrando, gente, que como são duas cores potentes, né? Então,
diferença entre uma e outra aqui não vai ser tão grande como quando eu misturar, por exemplo, o amarelo com o azul, tá? Vamos novamente colocar aos poucos para a gente chegar a um violeta. Então, quando eu misturo o vermelho com o azul, eu obtenho um violeta. Percebe que como as duas cores têm uma intensidade mais alta, apesar que o azul ainda é mais alto, a intensidade dele, é mais difícil eu chegar nesse equilíbrio, assim, é quase que meio a meio aqui nesse equilíbrio. Aí, então, nós temos aqui a cor intermediária, ó, entre o azul, dá pra vocês verem, ó, é o que a gente conhece como roxo, ó, tá vendo? Só que pra mim, não dá pra ver o azul, então seria mais ou menos esse. Esse aqui tá um padrão aqui, mas esse aqui tá muito azulado, pra mim tem muito azul nesse violeta ali do círculo. Agora, nós vamos misturar o amarelo com o azul. Lembrando que eu vou precisar utilizar mais amarelo, porque ele é uma cor mais fraca, é uma cor que tem menos intensidade. Aí, já vou utilizar aqui, direto aqui, ó, no... Vocês viram um pouquinho que eu coloquei? Vocês vão ver que já vai fazer muita diferença. O verde, que é considerado um verde secundário pelo círculo cromático, seria esse verde aqui, vai dar para ver direito. Para mim, eu cheguei num verde, ó, que não é nem muito amarelado, nem muito azulado, só que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aí esse verde, mas no papel é capaz que vocês vão conseguir enxergar melhor, tá bom? Vamos lá. Ó. Então, entre o amarelo e o azul, eu obtenho um verde, tá? Ó, um verde. Onde eu não enxergue nem o azul nem o amarelo, que seja uma cor única, uma nova cor, certo? Então, quando eu misturo amarelo e azul, eu tenho o verde. No centro da estrela, a gente usa a mistura de todas essas cores. Eu vou misturar novamente o amarelo, o vermelho. Olha a diferença, ó, o amarelo, um pouquinho do vermelho e menos ainda do azul, ó. Ó. A diferença, tá vendo? Lembrando que a diferença entre o azul e o vermelho não é tão grande assim. Aí a gente vai agora mexer o caldeirão. Com o cabelo aqui. Estou obtendo um marrom aqui. Eu consigo, através das cores secundárias, obter um marrom? Consigo, a gente vai ver isso também, tá bom? Só que aqui no centro da estrela de hoje, vou botar mais um pouquinho do azul, só um pouquinho, porque ficou muito amarelo esse marrom. Mas ficou bom, ficou bem bom. Com marrom para pele negra. Bonito, ó. Aí aqui no centro, eu coloco o marrom, que é a mistura das cores primárias. Então, sempre que eu misturo essas três cores primárias, seja elas nas versões secundárias, terciárias, desde que contenham as três cores primárias nelas, eu sempre vou obter um marrom, tá? Se na composição da cor tiver as três cores primárias, aqui, gente, a gente está falando desse padrão RYB, tá? Padrão RYB, que é Red, Yellow e Blue. Então, aqui eu tenho amarelo primário, vermelho primário, azul primário, laranja secundário, roxo secundário, verde secundário e o marrom.
Vou misturar agora, nós vamos misturar separadamente aqui, ó, o laranja. Então, dessas cores aqui, secundárias, o laranja vai ser a cor que vai ter uma proporção, eu podia ter feito lá direto, né? Que vai ter uma, ó, e agora eu vou colocar o roxo. O roxo é mais intenso do que o azul ainda, né? Ó, coloquei o roxo aqui, ó. Assim. Agora vou misturar tudo, vocês vão ver que eu vou conseguir um marrom também, tá? Já tem um marrom. Tá bem amarelado, né? Bem amarelado. Mas tá parecido aqui, ó, com o outro. Só vou botar mais um pouquinho do roxo. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre cores terciárias, tá? Ó, gente, é bem pouquinho, tá? Sobre cores terciárias. E depois nós vamos estudar sobre cores complementares. E cores complementares vai te auxiliar muito na coisa da... Ó, gente, é sempre isso. Vai ajudar muito na coisa da camuflagem. Então, quando vocês aprenderem sobre cores complementares, vocês vão entender os fundamentos da camuflagem. Olha, ficou mais amarelado, mas aí aqui é só ir acrescentando mais roxo. Então, eu quero que vocês vejam aqui, ó, que se eu misturo as cores, ó, eu obtive aqui um marrom mais neutro aqui, tá vendo? Um pouquinho mais até esverdeado, ele ficou um pouquinho esverdeado, esse marrom. Mais amarelado, na verdade. O fundo dele, quando ele seca, quando ele sai, mas é com um olivazinho, um marrom com fundo oliva. Então, se a gente tem na composição das cores, as três cores primárias, a gente consegue chegar no marrom. Pode ser um marrom mais claro, um marrom mais escuro, que vai depender da cor que está predominando ali naquela mistura. Espero ter conseguido explicar para vocês essa teoria das cores secundárias, o que precisa para uma cor ser secundária, ser considerada secundária. Também reforçamos aqui a questão da intensidade das cores. Para entender da construção de cores, nós precisamos entender sobre as características, né, dessas cores. Então, a intensidade é uma característica muito importante da gente entender na construção dessas cores. Outra coisa é que quando vocês começam a trabalhar com essa construção de cores, entender o fundamento por trás dessa construção de cores, a ciência por trás das cores, vocês não vão ter dificuldade para neutralizar uma base ou para fazer camuflagem, seja de olheira, seja de melasma, seja de espinha ou qualquer outra mancha, uma tatuagem. Um beijo no coração de vocês e até nossa próxima aula.